gente vem falando de um assunto, vou retomar aqui alguns pontos, tá? Vou até virar para cá, a lousa não tá... o lacaniano é difícil, né, o Kaique? O lacaniano é difícil, mas o Lacan talvez não. Então, o assunto da aula de hoje é algo que eu prometi na última aula, eu vou tentar entrar no seminário, obviamente, né? Mas eu tinha dito uma outra coisa, que eu ia trazer algo desse livro aqui, do Coutinho Jorge, que ajuda demais uma reflexão assim imediata, né? Que fala para vocês, eu gosto muito de ler o seminário, mas não para ficar uma coisa teórica, abstrata demais, mas eu tento pensar em casos clínicos, eu tento pensar na realidade que você vai encontrar aí no dia a dia, né? E a gente vem falando de um certo assunto, eu vou retomar aqui nesse resumão para chegar no ponto. E aí o Coutinho Jorge ele apresenta um esquema aqui muito legal para pensar o lugar do analista, que foi o que eu anunciei lá hoje como o analista, a função de zero, ou a função de ignorante, ignorância adulta, que é bem interessante. Aliás, ó, Fundamentos da Psicanálise, esse aqui é o 3. Você tem o volumes 1, 2 e 3. Os 3 são maravilhosos, vale muito a pena assim, estudar. Nós fizemos, durante 1 ano e meio, eu fiz um grupo de estudos que a gente trabalhou cada semestre um dos livros. E garanto assim que você, cada volume que você estuda, você avança bastante, tanto teoricamente quanto na prática. O Coutinho Jorge ele sempre traz exemplos assim de cinema, da música, é muito legal, né? Então ele e o Kines são caras que eu sou suspeito em falar que eu gosto demais. Então, para localizar, se você já leu esse, o Kaique, tá, é fácil, então o Lacan é fácil. Só para localizar, nós estamos no capítulo 3. Capítulo 3, falei sem pressa. Teve gente aí que já reclamou que eu vou muito devagar na fala. Mas eu não estou com pressa não, eu vou na manha, né? Eu vou trabalhando isso daqui ao longo de muito tempo. Só para localizar, para entender o ponto que eu quero chegar do Coutinho, aí finalizando a parte do Coutinho, se der tempo ainda, pegamos o finalzinho do capítulo 3. Então só para retomar, o que temos aqui? Da Formação Lacaniana, capítulo 1. Eu postei lá no Instagram essa foto, né? Então tem aqui, ó, alguns pontos de questionamento de cada capítulo para chegar no ponto que eu quero falar agora. O que fazemos quando fazemos análise? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa pergunta, inclusive, um cara chamado Edward Glover, que ele é da psicanálise britânica, ele e mais alguns se juntaram para começar a entender que tipo de prática estava sendo feita da psicanálise e se existia uma certa formalização, um certo modelo comum a todos os psicanalistas. E ele foi meio que conversando e trocando mensagens e tudo mais com vários psicanalistas do mundo todo. E ele ficou impressionado, assim como parece que cada um faz a psicanálise de uma forma, uma coisa bem diferente uma da outra. Por um lado isso é interessante, por outro lado tem a preocupação, que também precisa ter um rigor no meio de tudo isso. Independente disso, aliás, ele é um dos caras que, junto com Winnicott e mais outros, que encasquetaram com Lacan em sua prática das sessões breves, né? Então, Lacan ele foi excomungado, como ele mesmo se nomeia, né? No seminário 11 ele foi excomungado da comunidade psicanalítica por conta dessas práticas das sessões curtas. Independente disso, essa pergunta é muito interessante, o que fazemos quando fazemos análise? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo está estudando no seminário 1, começa a estudar Lacan, assim, tá, eu estou lendo isso daqui, mas o que isso tem a ver com a prática, como é que eu faço isso na prática? E eu acho importante quem atende aqui, quem é psicanalista, se questionar o que você faz como analista, né? Você tem respostas, tem uma das respostas que o Antônio Quiné dá, claro que ele dá dentro de uma configuração mais de provocação, que uma vez eu postei, anos atrás, que ele fiz essa postagem e assim, recebi muitos haters, né? Foi ali que eu comecei a sentir que são haters no mundo virtual. Que ele diz assim, você vai num psiquiatra, ele te dá um remédio. Você vai num psicólogo, ele te dá um conselho. Você vai num psicanalista, ele não te dá nada. E aí, teve psiquiatra me xingando, não, mas absurdo, psiquiatra não é só remédio. Psicólogos vê aquela enxurrada de que absurdo, psicólogo não dá conselho. E psicanalista, como assim psicanalista não dá nada? Mas acho que eu fui burro também, né? Porque eu coloquei a frase ali, para mim, plena de sentido, mas nem todo mundo que lê aquilo vai entender dessa forma. Mas em linhas gerais o que está dizendo assim, é que quando você pensa na psiquiatria, ela tem um olhar mais orgânico, né, mais pela questão
de um déficit químico, então tem algum tipo de desequilíbrio, tem a ver com a questão química, inclusive, então preciso acrescentar algum tipo de medicamento. Então eles vão por essa via. Não que todo psiquiatra vai fazer isso, obviamente, mas tem esse olhar. Quando ele fala que a psicologia, né, saindo psicólogo, ele te dá um conselho, é mais no sentido que o Freud fala pela via de pôr e pela via de tirar, né? Pela via de pôr é de incluir conteúdos, incluir saberes. E pela via do tirar é de tirando saberes, tirando. Freud vai dizer assim, é como se fosse a pintura é pela via de pôr, então eu coloco tinta sobre tinta e vou acrescentando, e ele fala, e a escultura, eu pego lá a pedra e eu vou quebrando e tirando camadas até chegar, né, até construir a imagem que eu quero. Então por isso que a gente pensa assim, que a psicanálise é pela via do tirar e não pela via do colocar conteúdo. Quando você pensa assim, você já começa a ver como Freud raciocina e... Só que, claro, eu vou ser crítico aqui porque dependendo de onde você pegar Freud, você vai ver que Freud muitas vezes ele tem essa posição, mas ele colocava saber nas situações, nos lugares, no paciente. Então você pega assim, Freud interpretando os sonhos no começo, ele ficava enfiando conteúdo da parte dele, que depois parece que ele freia, depois ele começa a ficar um pouco mais cuidadoso com isso, mas às vezes parece que cai naquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma crítica que eu tenho com relação a Freud, eu fico tentando pegar textos de quem passou por análise com ele, para ver como é que era o Freud na prática. Mas enfim, independente disso, vai tirando. E quando você pensa na frase do Quiné, o psicanalista te dá nada, ele te dá nada porque ele não vai oferecer coisa alguma, a não ser a própria falta dele, né? E aí é muito legal, que eu já escutei assim, então vocês são charlatões, é assim que fala o plural de charlatão, vocês são charlatãos ou charlatões? Bom, você é um charlatão porque você fica lá e não oferece nada e cobra por isso. É muito mais fácil, eu vejo na experiência, tanto minha quanto das pessoas que atendem, da supervisão que eu converso, é muito mais fácil você cobrar quando você dá alguma coisa, porque você inclusive sente o porquê que você está recebendo esse dinheiro, porque você ofereceu algo. Agora o analista ele entra para justamente não colocar nada ali, né? Então para o paciente se deparar com o próprio vazio, com o próprio zero de si mesmo, né? Isso só é possível encontrando silêncio nesse outro. Então é interessante. Então quando você pergunta aqui, o que fazemos quando fazemos análise? Depende. Pensando em Freud ali, como ele pensa idealmente, fazemos análise quando retiramos o sentido das coisas, não preenchemos de sentido. Talvez seja isso nesse sentido que a psicologia coloca sentido e a psicanálise tenta tirar. Obviamente que isso é uma ideia que o Freud traz, que o Lacan permanece, que vai ser o assunto da aula de hoje, porém, os psicanalistas de outras abordagens, escola britânica, não vai por essa via. Eles entram pela via de colocar muitas vezes o próprio conteúdo, né? O próprio conteúdo assim, tem toda uma questão que vai aparecer aqui também, que é a legitimação da contratransferência, mas vamos chegar lá já, né? Então o que fazemos quando fazemos análise? Ele começa falando do two bodies psychology, né? Então seria uma relação entre duas pessoas, dois corpos, no frente a frente, uma ideia do John Hickman, uma coisa que você vai encontrar muito na teoria das relações objetais, na escola britânica de psicanálise, que vai falar o seguinte, né, que essa coisa que está tão na moda dizer na clínica, que o paciente precisa de olhar, né, do olhar. Não discordo da questão do olhar, porque quando você pega outros psicanalistas, o Winnicott mais uma vez, mas caras chamados tipo Heinz Kohut, da psicologia do self, o olhar tem uma importância assim absurda. É muito importante. Eles vão falar da clínica daqueles pacientes que não tiveram olhar e não configuraram o narcisismo. Beleza, mas esse assunto para a semana que vem, que é a live de Winnicott, para outro momento, mas vamos pensar aqui. Então, a ideia então dessa turma do Psicologia Dois Corpos aqui é justamente manter muito nessa dimensão imaginária, essa dimensão, do olhar um para o outro, do faltou olhar, e muitas vezes do preenchimento de sentido do paciente, né? Então, aonde o paciente chega com a sua falta de sentido, né, a sua angústia, o analista vem meio que para apaziguar isso, ele vem então para preencher isso, que é até uma constante orientação que, por exemplo, quando eu dava supervisão na clínica escola, de uma faculdade,
teve um episódio muito interessante, que a aluna sustentava, né? A aluna que estava no último semestre sustentava o silêncio. Mas a... o mimimi depois eu comento aqui, enquanto eu fui xingado também. Uma aluna muito interessante que ela sustentou o silêncio várias vezes, né? E aí isso foi criticado dentro da clínica, assim, não, mas não pode fazer isso, o paciente não pode ficar na angústia, o paciente não pode ficar no não saber, tem que falar para ele chega num estado meio que turbulento, você precisa acalmar. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente for pensar, é meio que o repertório que essa pessoa usa com todo mundo. E na clínica é um lugar de receber uma experiência diferente, né? Uma experiência de manejo diferente com relação a isso. Então, quando está falando aqui, essa relação plena de sentido, e essa plena de sentido, para quem já está no Lacan faz tempo, isso daqui é arroz com feijão, é básico, mas para quem está chegando agora, ou já deu umas pinceladas, é o que nós chamamos de imaginário. Então, tudo isso aqui dessa clínica do sentido, chamamos de imaginário, essa relação a dois corpos. Na sequência, no capítulo 8 também vai falar sobre a questão do homem dos lobos, que vai ser um assunto que vai aparecer ao longo de vários momentos do seminário 1, que tem um ponto que é interessante, que o Freud faz uma inferência a uma lembrança, né? Porque vamos imaginar assim, vou atender uma pessoa, então a pessoa está sendo atendida aqui, e ela traz uma problemática, muitas vezes atual, né? Ou qualquer problemática que seja, só que eu preciso de mais um ponto para conseguir fazer, né, sempre uma movimentação temporal. Então imagine que a pessoa traga uma questão de uma situação agora, de uma frustração que passou no trabalho, passou não sei aonde, ela traz isso. Na psicanálise, o que se faz normalmente é buscar temporalmente onde essa coisa se repete, né, os pontos de repetição, e tentar chegar, na cena primária, né, na primeira, vamos colocar assim, a primeira vez que isso acontece, a cena traumática qual que é. Pensando no Freud, pensando lá nos estudos sobre histeria, pensando nos 3 ensaios, sempre é uma cena sexual, porque o sexual é traumático e geralmente Freud coloca a criança se deparando com o fato de que os pais não são assexuados, que ele não é assexuado, é o reconhecimento de que existe uma relação entre os pais e que a criança está excluída dessa relação, enfim. Freud, então, ele tenta buscar no Homem dos Lobos algum ponto temporal no passado para que ele possa começar a fazer essas pontes, né? Então, a ideia é sempre essa, eu preciso de um ponto para começar a fazer essas articulações. O que acontece é que Freud ele chega e ele meio que faz uma inferência, ele força uma lembrança que o Homem dos Lobos não tinha. E ele coloca ali e o Homem dos Lobos meio que aceita aquela construção do Freud. E ele vai ser muito criticado por isso, Freud. Só que o próprio Freud fala em vários momentos para não tomarmos os andaimes pelos prédios. Então não significa que eu tenha que ter a lembrança exata do que é, mas sim tomar algum ponto no passado em que eu considero como uma verdade, pelo menos por um certo tempo, para que eu possa fazer construções. Eu entendo mais ou menos assim. Muito mais do que exatamente o que foi no passado, eu quero saber como é que as coisas se conectam umas nas outras. Certo? Então assim, eu tenho um problema agora, a questão lá no trabalho, com a figura X do trabalho. Eu vou então falando na clínica, vão aparecendo nas repetições, e chega uma repetição que parece que é a mais antiga de todas, que é uma cena ali que eu guardo como a cena traumática. Ela foi essa cena exatamente? Será que foi exatamente isso? Não importa. Inclusive o Lacan vai falar isso no capítulo 3, no final, quando ele fala da cortina, que ele viu um rosto na cortina, que na verdade não era um rosto, mas independente disso ele enxergava isso. Então não importa se essa cena aconteceu, o que importa é que a partir dela a pessoa vai começar a fazer as associações, né, dali para frente. Então imagine que então eu tenho essa problemática atual, eu fojo ou lembro, entre aspas, de uma cena do passado e começo então, da cozinha, né? E começo então a fazer essas articulações. Então é muito mais interessante como eu articulo os conteúdos, né, qual a lógica de agrupamento dos conteúdos, do que de fato lembrar essa cena ser verdadeira ou não. Então por isso ele vai colocar assim, menos lembrar e mais reescrever. Não interessa tanto essa lembrança. Que vai ser um ponto, mais uma vez, ele está criticando principalmente a psicologia do ego nos Estados Unidos e relações objetais na Inglaterra, de trazer esse sentido e de trazer aquelas certezas
sobre a infância. Então você pega assim as interpretações do Winnicott, inclusive, da Melanie Klein, da turma toda ali da psicologia do relações objetais na Inglaterra, são interpretações que falavam, aconteceu isso, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Você está duvidando disso, você pega qualquer caso desses autores e vai ler, ele fala, aconteceu isso porque você não teve não sei o que, não sei o que lá, porque faltou... Blá, blá. Então chega o analista e traz esse tipo de fala que é escrevendo o que aconteceu ali, né? Mas assim, seria interessante escutar esse que faz isso, se ele está reescrevendo ou se ele está dizendo que aconteceu isso para o paciente tomar como forma de lembrança, né? Então, bom, enfim. Continuando no capítulo 1, senão eu vou chegar no ponto que eu preciso. Psicologia do ego também vai ser um outro ponto de crítica à psicologia que acontece lá nos Estados Unidos, que é a psicologia da readaptação, né? A psicanálise, melhor dizendo, da readaptação. Então a pessoa, por conta de um ego fragilizado, ela então se desadapta da realidade, você tem lá o conflito do id, do superego, e a questão da adaptação com a realidade externa. Por conta desse conflito, o ego fica fragilizado, ele começa então a perceber a realidade de forma distorcida. Então Lacan também tem essa crítica, vai dizer, então a psicanálise virou uma psicologia de readaptação. Então a pessoa... Parou a internet ou tá rolando aí, gente? Tá rolando? Esse livro é o seminário 1, então tá rolando, o pessoal tá falando, é o seminário 1. Certo? Então aqui, desde quando a psicanálise é adaptacionista? Pelo contrário, se você for pensar no Freud lá no começo, o Freud da primeira tópica, a psicanálise não foi feita para adaptar ninguém, pelo contrário, para ser uma subversão do sujeito, né? Bom, caminhando aqui, capítulo 2, falamos de resistência. Aqui, ó, psicanálise, uma ciência do particular, isso Freud dizia, que cada novo paciente é uma nova psicanálise. E aí eu vou dizer minha experiência, tanto de aluno quanto de professor. Eu achava o máximo aqueles professores de psicologia e psicanálise, que eu estava contando um caso, e ele já vinha assim... e já vinha assim, não, então essa sua paciente é isso. Ele vinha e contava tudo, né? Ele contava tudo e falava assim, nossa, é exatamente isso, é impressionante, está descrito no livro. Aí ele falava assim, ó, vá no capítulo tal do livro tal que tem lá. E aí então eu li e falei assim, porra, exatamente, está exatamente o que está ali. Então é fascinante, porque você fala assim, nossa, como esse supervisor é bom, como esse professor é bom, ele sabe assim, né? Só que daí começa a cair naquela coisa meio de signo, isso daí, pá, isso é típico de capricorniano, isso daí é coisa típica de, sei lá, de gêmeos com lua em não sei quem e Marte não sei que raio que é, e ia por essa via. Chegou uma hora que eu tinha 2 anos de formado e eu tava assim, os pacientes eu ia atender, eu escutava, escutava, discutia caso, eu escutava assim pouco tempo e já, né, já sabia exatamente o que se tratava. Então, mas tem essa dimensão que dá para saber do que se trata. Só que quando eu vou para o universal, ó que dica bacana. Quando eu vou para o universal, eu estou saindo da psicanálise. A psicanálise é para o particular, certo? Cada sessão também é uma análise, é assim que eu penso também. É o começo, meio e fim de uma análise. Então, sempre que você tenta universalizar, você saiu do campo da psicanálise e você está indo ou para a psiquiatria ou para a psicologia. Não entendam mal psicólogos, não estou falando todas as psicologias, né? Mas vamos imaginar que é muito do que se busca em psicologia, quando fala assim, a pessoa busca um certo conforto porque está doendo, sentido para suas questões, é justamente assim, o sentido isso aqui já existe, outras pessoas falam disso, pô, interessante. Agora, quando você vai para a psicanálise, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Pô, mas você sabe, eu sou mais um caso borderline, mas eu não faço ideia do que se trata, porque você é o único borderline, sei lá, você é o único sujeito X que sofre da questão borderline com a sua própria história. Então como é que é isso? Então vem a questão do particular, certo? Então uma ciência do particular. Contra-transferência, aí é o ponto que o Lacan sim vai ser a marca, né, do ensino dele por anos e anos e anos. Contra-transferência seria a resposta do analista à transferência do paciente, que a ideia geral que se tem é que você não deve contra-transferir, né? Por que você não deve contra-transferir? Porque a contra-transferência teria a ver com conteúdos do próprio analista não trabalhados por ele na sua análise,
Então, o paciente coloca o analista no lugar, por conta da transferência, e o analista, por conta dos conteúdos não trabalhados nele mesmo, passa a responder desse lugar. Esse é o perigo. Só uma nota de rodapé. Quando você pega autores tipo Winnicott, de novo, que semana que vem eu estou aqui falando dele, ele vai dizer que certos tipos de paciente é exigido que você trabalhe na contratransferência, porque aquilo que ele provoca não tem a ver com o material não, entre aspas, bem resolvido do analista, e sim que é um paciente que provoca isso em qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, quadros borderline, que ele vai dizer, o borderline ele provoca a ira, né, a raiva de qualquer tipo de terapeuta analista. Não tem a ver só com os conteúdos. Enfim, isso é um raciocínio de alguns psicanalistas, mas o Lacan não está indo por essa via. Está pensando assim, não tem que responder por esse lugar. Quando o analista começa a responder por essa via da contratransferência, eu volto para aquele nível imaginário do frente a frente. Né? Então a ideia sempre é essa, assim. Pessoal, só dar uma dica que vocês estão mandando umas perguntas e se eu não consigo responder, senão eu vou ficar toda hora parando aqui e quebro o raciocínio. Minha sugestão, mandem aqui ó, no WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp aí, ó, 11 955 56 10 40. Manda a pergunta lá, ou se você já está nos grupos do WhatsApp ou do Telegram, manda a pergunta lá, que aí no final da live eu converso com vocês por lá, porque senão eu vou ficar aqui lendo e eu não vou conseguir dar continuidade. Então, uma coisa ou outra eu consigo ler, mas nem sempre, tá? Então, nesse raciocínio, então, a contratransferência é algo a ser evitado, Lacan é contrário a isso. Ele vai dizer que a contratransferência tem muito mais a ver com resistências do próprio analista. Aliás, é uma das máximas do Lacan, a resistência sempre é do analista, né? Por exemplo, não fiz tal intervenção porque o paciente estava muito triste hoje, achei que não era um bom dia, que ele estava num momento frágil. Sim, mas você é o paciente por acaso? Não. Você sabe se quando ele está chorando é porque ele está frágil, não conseguiria suportar isso? Não sei. Então por que você está falando aqui? Então por que você não fez? Entende? Então, às vezes, para quem está de fora, fala assim, nossa, que coisa desrespeitosa a pessoa ter feito uma intervenção quando o paciente chorava. Mas, na verdade, isso foi muito respeitoso, porque assim, eu não tomei a ele como a mim. Se eu chorando não conseguiria responder aquilo, eu não posso universalizar e dizer que todo mundo sofria dessa mesma maneira. Então, em respeito ao seu particular, eu faço a intervenção. Pode ser que você diga que não quer falar sobre aquilo naquele momento. Aí é outra história. Caminhando aqui, outro ponto que foi falado no capítulo 2, só para localizar, Freud e a vontade de dominar, que foi toda aquela crítica, e que o Lacan defende, dizendo assim, olha, se você tivesse vontade de dominar, né, que é aquela comparação da questão da hipnose e a questão da psicanálise. Ele fala, está muito mais para a questão de querer dominar a questão da hipnose, em que tem ali um mestre, um saber, né, você vai escutar meu comando, essas coisas todas, que Freud, ele até começou usando a hipnose, mas não se adaptou, aí tem as lendas, né, que é porque ele não era um bom hipnotizador, ou porque, sei lá, X. Tem a questão, obviamente, do que aquilo que foi afastado da consciência depois que retoma do estado hipnótico pode retornar, enfim. Freud percebe, então, que trabalhar com a resistência é a via da psicanálise. E se a gente fosse pensar se o Freud é o dominador ou não, né, se ele quer controlar a sessão, não teria por que ele ter utilizado o método de associação livre. Porque a associação livre é justamente o contrário de tudo isso. Eu não estou obrigando você a falar nada. Lembrando que também o Freud passou por aquela fase do método indutivo, que ele colocava a mão na testa e dizia, você precisa se lembrar, você precisa se lembrar. Que o Lacan vai comentar aqui no capítulo 3, quando ele fala assim, que o Freud vai passando por todos os fenômenos na ordem cronológica, como se fosse um reloginho, e a hora que passar por cima do material vai achar, então eu preciso passar por tudo isso. Freud passa por essa fase, fazer dessa maneira, mas depois ele sai desse modelo e fica a associação livre mesmo. Então, se tem alguma abordagem que não trabalha com esse exercício de poder e dominação, é justamente a psicanálise. E aí vira e mexe, sempre vê um cara dizendo que a psicanálise, como saiu agora, né, que Freud, Lacan, charlatões e não sei o que, porque não é comprovado, blá 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 blá. Enfim, pretendo fazer um vídeo comentando o livro dele, se eu conseguir achar, tá? Estamos no seminário 1, ó. Seminário 1, mas eu vou comentar usando isso daqui, ó. Mas essa live aqui serão 3 anos de seminário 1. Beleza? Então,
Aí chegamos no capítulo 3. Que o Freud vai dizer assim, que o Lacan vai dizer assim, que a questão do sujeito é o problema dele, né, com ele mesmo. Então isso é muito legal. Isso eu já escutei de paciente dizendo assim, comecei a fazer análise e parece que eu me tornei meu inimigo. E eu achei sensacional, porque alguma coisa que é normal, sei lá, para a pessoa, ela começa a se estranhar e não tem mais aquela paz, aquela tranquilidade ilusória que tinha até então. É por isso que o Freud, quando está levando a psicanálise para os Estados Unidos, fala assim, estou levando a peste. E começar a fazer análise é entrar na peste. E assim, depois que você começa a fazer análise, você começa a enxergar demais e escutar demais. E eu sempre aviso, você vai começar a estudar psicanálise, você vai começar a ver mais do que você precisa para sobreviver. Então vai ser mais difícil a vida, mas não tem como voltar atrás. Uma vez que você começou a entender essas coisas, vai para frente. Então aqui, problemática do sujeito com ele mesmo, aí chegou na questão da interpretação selvagem, né? Que é uma interpretação que o Lacan traz, né? Do que o cara está falando na rádio, e aí a psicanalista ouviu, e ela fala, você na verdade está falando isso daí porque foi referido a mim. Ela faz uma intervenção assim completamente eu, mi. Aliás, teve um cara que me chamou de animal, falou assim, avisa pra esse animal que mimimi é mimimi. Ah, vá. Enfim. Então, esse tipo de intervenção é uma intervenção... deixa eu chegar aqui agora. Então, esse tipo de intervenção que ela faz é uma intervenção que tudo é voltado para ela, né? Então, é interessante isso, porque se a gente for pensar, é um tipo de clínica que sempre atualiza, até ele coloca no texto, capítulo 3. É tudo no aqui e agora. Tudo está acontecendo aqui agora. Então, até eu usei um exemplo assim, a pessoa fala assim, vindo para cá, fui comprar o bilhete do metrô, subiu o preço, está muito caro. E aí o analista já fala assim, estou dizendo que está caro a análise, já puxa tudo para o aqui e agora. Então sempre essa relação do aqui e agora extremamente afetada. Aí, gente, agora eu chego no ponto que eu queria, que é uma ideia que eu encontrei isso no Coutinho Jorge, tá? Que tá aqui. Eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp, eu mandei no grupo do Telegram. E aqui nesse livro, você tem na página... Na página... Qual a página? Eu poderia ter dobrado a página. Achei. Na página 154. Tá? Aí já vou começar aquelas mensagens. Quem tem PDF? Galera, compra livro. Quando der, compre o livro. É mó trampo escrever um livro, vender livros. E não façam aquela coisa lá de, olha, encontrei toda a coleção do Foucault em PDF. É um monte de livro que a gente pega para nunca ler, né? O Google Drive tem esse perigo. A gente pega um monte de livro que nunca vai ler na vida. Para entrar no grupo, você me manda uma mensagem no WhatsApp, fala assim, oi, aqui é fulano de tal, eu queria entrar no grupo de formação lacaniana, eu te coloco. Se quiser no Telegram, é só colocar Saulo Durso Ferreira Psi, você já me acha lá, né? Então aqui, ó, por que eu acho muito legal? Porque a gente está... A questão da clínica é o que fazemos quando fazemos análise, o lugar do analista, certo? Esse é o volume 3, não é nem 1 nem 2, é o 3. Então aqui, o que fazemos quando fazemos análise? O Lacan então está falando disso, ele está falando da questão da contratransferência. Então esse assunto aqui tem tudo a ver com o que está falando no seminário 1, no seminário que a gente está trabalhando aqui. Que ele vai dizer assim, ó, transferência, aí eu tenho SI, SR e RI. Que raios são essas coisas? Eu vou fazer aqui uma resumida da página, o número da página é 154. Então vou dar uma resumida aqui bem, né, que depois já aparece também alguns lacaneses, assim, não, mas você explicou tal coisa, você tem que falar isso, enfim. Então aqui eu tenho SI, simbólico imaginário, simbólico e real, real e imaginário. O número do meu WhatsApp, Evelyn, você encontra lá na frentezinha do meu Instagram, depois você pega lá.
Então aqui, ó, só para entender, para poder pensar nessa lógica aqui. Real, simbólico e imaginário. Quem quiser saber mais, eu tenho lá o Lacan do Zero no YouTube, é só colocar que eu explico várias coisas, inclusive isso. Vamos imaginar assim, então, que tudo começa a pensar na clínica lacaniana pela via imaginária. Acho que é mais fácil pensar por aí. O que veio antes de tudo? Évila. Tudo é questão, começa pelo imaginário, seria o real, mas o real... Imagina assim, o real é o não ser, o real é o nada, o real é o indizível, o real é o irrepresentável. Então, como é que eu posso falar dessa coisa toda sem antes falar sobre algo? Como é que eu vou falar do não dito sem falar alguma coisa primeiro? Como é que eu vou falar o que é o silêncio sem antes falar o que é o barulho? Como diz a Gabriela Cardoso, diz assim, o nosso filho não tinha dente nenhum, e um dia nasceu um dente, ela falou assim, nossa, ele ficou banguela. Eu falei, ficou banguela? Ele sempre foi banguela. Depois eu falei assim, não, na verdade não, né? Ele não tinha dente nenhum, só que você não fica pensando que ele não tem dente. Agora, quando nasce um dente, você percebe a ausência de todos os dentes. Então o real seria essa coisa que vem primeiro, mas vai ser possível perceber depois que você perceber alguma coisa, que vai ser esse dentinho aí. Chamamos esse dentinho de imaginário, essa é a primeira coisa. O imaginário é a imagem, o imaginário é o estádio do espelho, para quem já estuda Lacan, quem não estuda, procura lá nos vídeos. Mas o mais importante para pensar aqui é que como a imagem é a imagem, você não tem dúvidas da imagem. Então quando você fala de imaginário, você pode pensar tanto em imagem, mas você pode também pensar em certeza. Imagem, imaginário, é a certeza. Tudo que uma pessoa fala com certeza, a certeza do sujeito é imaginário. Pense assim. Então o paciente trouxe, porque eu sei que eu nunca fui amado, é imaginário. Porque eu não sei quem desclar, porque eu sou isso, é imaginário. Porque eu sou blá blá blá, é imaginário. Porque eu sou blá blá. Toda essa afirmação do sou isso, é imaginário. Né? Tudo imaginário. Agora imagine que a pessoa chega com esse imaginário e aí você então não compactua com esse imaginário, você coloca o silêncio ou você então apresenta um outro lado. Então, por exemplo, a pessoa está dizendo que é tal coisa, aquela certeza, e você vê então, a fantasia vai se amarrar com, ela vai fazer uma amarração com o simbólico também. Você então faz uma intervenção, ou até um corte de sessão sem falar nada, por exemplo, e esse imaginário esfarela. E pensa assim, você tem uma imagem aqui, quando ela esfarela, o que tem atrás do espelho dessa imagem é o real, é o sem sentido, é a angústia, certo? E aí o que acontece? A linguagem, lembrando cura pela fala, psicanálise, a linguagem vem para começar a fazer um remendo aqui, quase como se fosse uma sutura tentando amarrar tudo isso. Então, para pensar nessa aula aqui, não vou entrar nesse assunto, vai ficar uma aula inteira só disso e não dá tempo. O imaginário é a certeza, é o sentido absoluto da coisa. O extremo oposto do imaginário é o real, é o sem sentido nenhum. Então pensa assim, imaginário, certeza, o real, a incerteza. Né? O imaginário, sentido absoluto, real, o sem sentido, o não senso. Certo? Agora vamos imaginar, eu tenho a certeza eu tenho a certeza absoluta e o nada absoluto aqui, eu vou ter que ter alguma coisa entre essas duas coisas. O que está entre essas duas coisas é a linguagem, é o simbólico. Então a cura pela fala. Então vocês provavelmente já passaram por algum tipo de situação muito dolorida que você precisou achar uma música, achar uma letra de um livro, algumas palavras que te ajudaram a suturar aquilo que estava doendo, que era indizível. Então, sempre que é indizível, e interessante agora um termo que a Klein usa, o Winnicott usa também, de agonias impensáveis, né? Que aí você está no puro real, mas vamos imaginar que enquanto a coisa é impensável, irrepresentável, inominável, a coisa é insuportável, da ordem dessa angústia sem fim. Agora, quando eu venho com a linguagem, eu começo a nomear, eu começo a tentar dar contorno para esse buraco. É o que eu chamo de buraco sem borda. Então imagina um buraco sem borda. O que eu tenho? Não dá nem para pensar. Esse é o real. Agora, um buraco com borda, você vai ter, então, você consegue, de alguma forma, ter um recorte sobre ele. Você consegue ter um contorno. Esse recorte, que é uma trama imaginária e simbólica, que ela chamou de fantasia aqui, a Lúcia, tá bom? Então, vamos pensar nisso. A certeza absoluta, imaginário. O não senso, né, o sem sentido absoluto, é o real.
E quando eu falo do simbólico, é o nível da dúvida, porque a palavra tem o duplo sentido. Eu posso falar uma coisa e sempre tem duplo sentido. E basta que eu, né, para eu pegar o duplo sentido de uma palavra, basta, por exemplo, eu falar ela 2 vezes. Eu posso falar assim, ó, existem analistas e analistas. Então, só de repetir, eu já falei assim, existem analistas, você já pensa nos analistas bons, por exemplo. E quando eu repito, existem analistas, eu estou falando de outros aqui. E alguém fala assim, então eu sou analista. Eu falo, pois é, existem analistas e analistas. Então já dá esse efeito sempre de duplo sentido. Então o simbólico é sempre o duplo sentido, é sempre o registro da dúvida. Como é que a coisa funciona? Olha que interessante isso para pensar, na ignorância, no amor e no ódio. Começamos pensando pela questão do amor. O amor não admite perda, não admite falta. Quando você está amando, e claro, tem uma outra dimensão dentro do amor que não vai caber aqui, que dentro do amor tem o pêndulo, que fica no imaginário e no simbólico. Quando ele está no imaginário, sem perda nenhuma, é a paixão. Quando ele está no outro nível, é o amor propriamente dito. Não vou entrar nisso, que não dá tempo. Mas vamos colocar aqui, ó, que o amor, então, ele não admite perdas. Quando você está amando, vamos chamar de paixão, que eu acho que é mais fácil aqui. Quando você está nesse nível amando, apaixonado, você não quer saber dos defeitos do outro, você não quer saber das faltas do outro, simplesmente tudo tem sentido. Quando você está amando, não é assim, né, delícia? Você para assim e fala, nossa, gente, olha isso, a chuva, cara, que coisa incrível, como tem um ecossistema, que ele mesmo sei lá, faz a própria manutenção. Aí vai assim, aí você vai, toma um copo d'água, mas que incrível que é isso aqui, né? A água, uma coisa assim tão simples, gratuita. Cara, quando você tá amando, você tá nessa piração que tudo tem sentido. É uma delícia, né? E obviamente quem tá do lado fica assim, meu Deus do céu, que chatice, cara. Tudo tem sentido pra você. Isso é a galera que tá amando nesse nível aí, amando apaixonado. Beleza. No outro extremo eu tenho real e imaginário. No real e imaginário, ou eu tenho o senso absoluto ou a falta de senso absoluto. Ou sentido pleno ou sentido nenhum. Certo? Esse aqui é o registro dos bolsonaristas e dos lulistas e todos os extremistas, que é um pé no saco. É um pé no saco mesmo. Por quê? Não tem meio termo. Você fez um negócio tal, assim, fez alguma coisa e elogiou o governo. Elogiei algo da direita, não o Bolsonaro, elogiei algo da direita. Você é racionário, você é nazista, você é não sei o quê. Elogiei algo da esquerda, comunista, blá, 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 aquela coisa assim insuportável. É o registro mais perigoso aqui, que é o registro que o Hegel fala na fenomenologia do espírito, do eu ou outro. Ou existe o eu ou existe o outro. Como é um nível muito narcísico essa história, pensa assim, ó, Narciso. Se é Narciso, é rei. Se é rei, é de um reino. Se é de um reino, só pode ter um rei. Se querem ter 2 reis ali, um tem que ser eliminado, porque só existe um rei. Então a turma que trabalha aqui é um perigo, né? O Brasil está assim, a política está assim. No futebol, imagina assim, eu torço para o Corinthians, você torce para o Palmeiras. Então assim, eu acho que o Corinthians é melhor, você acha que o Palmeiras é o melhor. Só que a gente convive com as dúvidas simbólicas e faz brincadeira. Pô, não sei o que lá, não sei o que. Isso é um registro bacana. Os 3 registros, real, simbólico e imaginário, estão acontecendo juntos. Por isso que o Lacan chama isso de... E fala do nó borromeano que amarra isso, ele fala, o mínimo são 3. Então, beleza. Então, enquanto tem o simbólico, ele dá esse jogo de cintura para a coisa. Agora, quando eu tiro o simbólico da história, é esse registro do ou ele ou o outro. É o registro da paranoia. E vivemos num país paranoico atualmente, né? Seja por extrema direita, seja por extrema esquerda. Aliás, ó, eu tenho trabalhado esse livro aqui, ó, e o pessoal já recebi chamados de comunista. Pelo amor de Deus, lê o livro desse cara e não fala uma besteira, uma asneira dessa de que isso aqui é comunismo. Que o cara fala algo do tipo assim, que até vai ser o assunto da próxima aula do Paulo Freire do Zero, que ele vai dizer assim, ó, quem está no lugar de ser dominado, né, do oprimido, opressor, quem está no lugar do oprimido, o perigo é quando o oprimido ele consegue sair do lugar de opressão e o desejo é se tornar opressor. Então, extremos são sempre uma merda. Então, ele não está defendendo o cara da esquerda ou que... ele está falando todo cuidado assim. Nós precisamos fazer um pacto que o opressor é oprimido. Eu não quero que isso aconteça. Que esse aqui venha para cima e fique oprimindo
oprimo agora o que antes era o opressor. Eu não quero esse movimento. Eu quero esse movimento aqui, ó. O reconhecimento desse de opressor, o reconhecimento desse de oprimido, que eles possam equalizar nesse nível. Então, antes de falar, cara, eu tô recebendo uns haters aí me chamando de comunista, taxista, pecuarista, apicurista. Vai ler o cara e para de falar asneira. Que, aliás, Paulo Freire Lacan tem uma proximidade assim gigantesca em termos de ideias, né? Mas estão voltando para cá. Então, o ódio é esse registro muito perigoso porque ele é o registro paranoico, é o registro do ou eu ou outro. Olha o que está rolando aqui então. Então, quando eu penso na transferência, eu tenho aqui, ó, amor e ódio. Você vai escutar, quando você vai ler a Klein, por exemplo, você vai ter ali, ó, esse nível do amor e nível do ódio. Esse nível do amor, transferência positiva, né? E aqui, transferência negativa. Então a gente está falando o seguinte, na transferência positiva, o que eu quero? Eu quero o amor do paciente, né? O paciente então vai reeditar comigo, vai atualizar comigo as experiências de amor. E o amor, ele não admite falta, como a gente falou agora há pouco, não admite o não senso, não admite o real. É interessante que é o lugar que normalmente muitos profissionais, ou pessoa que está se formando, coisa assim, prefere ficar só por essa via porque tem todo o amor do paciente. Ela fala assim, acaba a sessão, você é um psicólogo incrível, daí ele faz a terapia com você, aí o psicólogo fica todo cheio, assim, nossa, meus pacientes me adoram, me amam. Eu morro de medo desses profissionais e tá cheio disso daí. E às vezes até posta no Instagram assim, olha, eu e meu paciente, olha, ele está curado, veja que milagre. Então esse perigo aqui, de só o amor. Porque se eu faço as intervenções necessárias pensando na turma da escola britânica e também na escola americana, eu vou também convidar para que apareça o ódio na situação. Porque eu preciso elaborar tanto aqui quanto aqui. A elaboração é tanto do que o amor vem ao analista, mas que também o ódio vem ao analista. Então aí nessa hora rebate aquela ideia do Winnicott de que a transferência é necessária, porque pacientes do tipo borderline vão trazer os elementos odiosos para a clínica e atualizar no analista. Então veja que a ideia. O que o Coutinho Jorge está falando que vai exatamente concordar com o que está aqui no capítulo 3, finalizando o capítulo 3, mais um outro texto, é justamente isso. O lugar do analista é aqui, ó, o lugar da ignorância. Qual é o lugar da ignorância? Veja, é onde não tem o que? Imaginário. Tá vendo? Ó, simbólico e real. O duplo sentido e o sem sentido algum. Duplo sentido e sem sentido. Duplo sentido e sem sentido. Sempre que eu tenho imaginário, ou vai dar em amor ou vai dar em ódio. Então veja que o imaginário é um perigo. Certo? Eu falo assim, como quando eu vou orientar na clínica, claro, pode acontecer do paciente ele entrar no imaginário e acontece muitas vezes. Ah, tá espelhado o texto, putz. Verdade, verdade. Mas eu mandei a foto do texto, tá lá no Instagram, e mandei no grupo também. Então vocês não estão entendendo nada, tô falando aqui, tá tudo invertido. Na próxima eu vou escrever de trás para frente e depois aparece normal aí, se eu conseguir fazer isso. Mas vamos lá que eu preciso terminar. Então aqui, ó, o analista fica nesse lugar, ó. Simbólico e real, lugar da ignorância. Ignorância, eu estava falando assim, que muitas vezes o paciente ele pode também entrar no nível imaginário com alguma certeza. O problema é ficar na certeza. A questão é sempre essa quebra, assim, o imaginário você até enxerga assim, o imaginário você chega nele com um certo respiro, mas não dá para ficar aqui, ó. Você chegou aqui, ó, tira, e vamos continuar caminhando. Imagina que você está nadando num oceano lá perdidaço, aí você achou lá uma ilhotazinha, você subiu, vou ficar aqui então, né? Vou ficar aqui porque pelo menos não estou dentro da água. Isso é o cara assim, o cara está na angústia, ele achou o narcisismo, o imaginário, ele fica aqui. Aí fica numa miséria de vida. O Lacan está dizendo assim, não deixa na miséria, solta o cara na água de novo, que ele vai ter que nadar para encontrar ilhas maiores até chegar num continente, mais ou menos por essa via. Então aqui, ó, a ignorância, que é zero, então assim, não é nem positivo nem negativo, é zero. Aí eu ponho aqui, ó, o analisando, ele está numa ignorância. Qual que é a ignorância? Quando você pega o Lacan falando, os comentadores falando de Freud, eles vão dizer assim, que o material inconsciente do neurótico, ele não quer saber, né? Ele não quer saber disso. Então o que ele não quer saber? É a ignorância, eu não quero saber dessas coisas. E ao mesmo tempo está aqui, ó, o analisando na sua ignorância, certo?
Ele está aqui nessa relação com o analista, esse SSS, olha que legal, o SSS acho que invertido dá do mesmo jeito. Ou vai aparecer 222, não vai aparecer 222. Esse 222 SSS é sujeito suposto saber. A ignorância do analisando, que não quer saber de si, do seu inconsciente, ele se dirige aqui para o analista, ignorância douta. Por que é uma ignorância douta? Douta de doutor. Ele é o ignorante, ele sabe que ele não tem como saber do outro. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe que você não tem o que falar. Por isso que eu falo, quanto mais você estuda psicanálise, menos você fala. Você começa a perceber que é inútil falar, ainda mais dar conselho para os outros, porque assim, o outro é uma pessoa diferente de você. Só que o pessoal adora falar mal da psicanálise, que ela é fria, que ela é distante, mas ela é a única que não fica enfiando, eu sei o que é isso, eu sei que é tal coisa. Não sabe, eu não sei de nada. Então deixa você me apresentar, porque eu sou um ignorante douto. Volto a dizer, o melhor exemplo de lacaniano é assistir Karate Kid, o antigo, com o Ralph Macchio, o Daniel San, mas ali o analista seria o Sr. Miyagi. Para mim é um ótimo exemplo de... Porque o Daniel San pede assim, quero aprender o Karatê. Nas abordagens não psicanalíticas lacanianas, vai lá no Cobra Kai e vai aprender Karatê. Então é isso, vamos bater nos outros. E o Sr. Miyagi não, se quer aprender Karatê, você vai tentar... Você vai lixar a cerca, pintar a cerca, você vai lavar o carro, vai encerar o carro. Como é que isso tem a ver com o Karatê? Faça, é sempre uma outra coisa. Né? Então aqui, essa ignorância adulta. O analista está nesse lugar de mostrar a ignorância adulta para justamente, ao não responder, porque ele sabe que não tem questão de responder, levar o paciente a se deparar com a sua própria ignorância, mas na livre associação, ele vai falando até que uma hora ele fala coisas que ele se surpreende, fala assim, nossa, mas eu nem sabia que eu sabia isso. Olha que interessante, né? Eu nem sabia que eu sabia isso. Pois é, se eu não tivesse ficado na minha ignorância adulta, você jamais saberia isso que você desconhecia. Graças à minha ignorância adulta, você pode então escutar e se surpreender com aquilo que você não sabia que sabia. Para fechar então, olha que frase legal, tá ao contrário. Então eu vou ler para vocês, depois tem lá a foto. O homem é marcado, é perturbado por tudo aquilo que chama sintoma, na medida em que o sintoma é aquilo que o liga aos seus desejos. Interessante, né? O homem está sempre marcado e perturbado pelo sintoma. Então, por que o sintoma perturba tanto? Porque o sintoma é o que o liga aos seus desejos. E ele não quer saber dos seus desejos. Certo? É justamente disso que se trata. Bom, eu acho que dá para seguir aqui para o próximo capítulo, porque o que ele vai falar aqui no capítulo 3 no final, eu vou dar só uma pincelada na próxima live, porque é algo simples, mas aqui acho que era mais interessante. Vou comentar só a questão do ponto de inflexão. E aí então depois já vamos para a próxima aula, capítulo 4. Dá uma pincelada no 3, mas já começa o 4. Então é isso. Encerramos aqui. E uma boa semana para vocês. Tem muita coisa para fazer, que eu só estou dando uma pincelada, né, de como dá para fazer essas reflexões. Vale muito a pena a leitura desse livro do Coutinho Jorge também, tá bom? Então, boa semana. Quem quiser saber mais, tem lá o Lacan do Zero no YouTube. Você pode me chamar lá no WhatsApp que eu respondo quando dá, porque às vezes é muito corrido o dia a dia. Que mais? Essa semana tem Paulo Freire do Zero ainda, que é bem próximo de Lacan as ideias. E daqui 3 semanas vai iniciar Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Vai ser no YouTube o mesmo esquema, tá bom? Então é isso, foi fácil e divertido como foi lá em Brasília. Tchau, gente. Boa semana. E essa live vai ficar vou salvar essa live e provavelmente amanhã eu vou postar no YouTube. Então boa noite e até. Encerrar.